Oi pessoal, opa, tudo bem, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui agora com o Breno. O Breno é meu filho, para quem não conhece, meu caçulinha, esse homem desse tamanho aí, ó. A gente vai fazer o vídeo hoje, a gente vai começar agora um novo livro, o livro de Josué, né? Eu vou ler primeiro uma pré-introdução que vai falar sobre o que a gente vai falar em Josué e outros livros que virão. Depois o Breno vai ler a introdução e começar a ler Josué. A gente deve ler do capítulo 1 a 3, beleza? Então esse é o vídeo nosso de número 40. E a gente vai ler Josué, as introduções de Josué de 1 a 3, ok? E como sempre a gente tem que falar de alguma coisa que bate ao coração, que vem na hora. E veio para mim aqui da importância, né, e do legado que a gente deixa através das famílias, né? Esse ato simples, né, vamos falar o assunto é o legado à família. Esse ato simples, que aparentemente é uma besteirinha, ele não é uma besteirinha. Ele é sério e ele de uma maneira ou de outra influencia pessoas, gerações que vêm à frente. Então eu, ao chamar o Breno aqui, eu chamei o Breno, vamos ler a Bíblia comigo e tal. Eu sem querer, querendo, interfiro no modo dele de pensar e de entender que a Bíblia é um bom caminho, é um entendimento, são as regras para se viver bem e ter tudo que se precisa na vida, né? Eu sem querer eu acabo influenciando ele nesse sentido. Tomara que eu seja influenciado. Hoje ele vai estar lendo aí, né? E se Deus quiser, Deus vai bater no coração dele uma hora, no dia certo, e vai falar com ele direto no tempo dele, no time dele, né? E sempre ouve. O Breno é uma pessoa muito inteligente, muito esperta, acabou muito sensato. Com certeza ele vai chegar no momento dele, a hora certa. Ele vai ser um pregador da Bíblia. Só não sei quando, mas a hora chega, né, Breno? Até eu, tá aqui, eis um pecador, né, que tá aqui, quanto mais eu peco, mais eu leio, mais eu quero entender, entendeu? É porque se a gente afastar, fica pior. Então, você tá no caminho errado, vai entendendo o que é certo, que aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Por aí, beleza? Então vamos lá, vídeo 40, Josué de 1 a 3, eu vou começar lendo aqui então uma pré-introdução, ok? Vou falar sobre os livros aqui que a gente vai ler em breve. São livros históricos. Os assim chamados livros históricos ocupam a maior parte do Antigo Testamento. Neles, encontramos a história de Israel e do judaísmo, desde a conquista da Terra Prometida até quase a época do Novo Testamento. É interessante notar que não se trata apenas de registro cronístico, né, de fatos, mas de uma interpretação de acontecimentos a partir da fé, e a serviço dos problemas e interesses de situações bem determinadas. Podemos dividir esse conjunto em 4 grupos. Grupo número 1, Josué, Juízes, 1 e 2, né? Samuel, 1 e 2 e Reis. Formam um relato mais ou menos contínuo, apresentando a história do povo desde a conquista da terra até o exílio na Babilônia. Tais livros mostram que a história de Israel depende da atitude que o povo toma na aliança com Deus. Se o povo é fiel à aliança, ou seja, se o povo é fiel a Deus, segue os mandamentos, Deus lhes concede a bênção, que se concretiza no dom da terra e na prosperidade. E se o povo é infiel, atrai para si mesmo a maldição, que se traduz em fracasso histórico e perda da terra. Na parte 2, né, que são divididos em 4 partes, na parte 2, 1 e 2 Crônicas, Esdras e Neemias, nos livros, abarcam o tempo do pós-exílio babilônico, até meados do século 3 a.C. A preocupação básica é fundamentar e organizar a comunidade depois do exílio na Babilônia. Esdras e Neemias, né, para isso, seus autores repensam toda a história do povo, a fim de fundamentar a vida da comunidade judaica e sua forma de governo polarizada pelo culto no templo de Jerusalém, né, onde é 1 e 2 Crônicas que se vê isso. Na parte 3, Ruth, Tobias, Judite e Esther, mais do que a história propriamente dita, esses livros são narrativas e sua intenção é apresentar modelos particulares de vivência e aplicação da fé dentro de situações difíceis, principalmente as enfrentadas pelos judeus fora de sua terra. Na parte 4, que é o capítulo 1 e 2 de Macabeus, relatam a resistência heróica de um grupo de judeus diante da dominação estrangeira, que ameaça destruir a identidade cultural e religiosa da comunidade judaica. Para quem não sabe, a comunidade judaica é o povo de Israel, né?
que estão seguindo as leis, né, faladas por Moisés, os mandamentos. A história desde a conquista da terra até o exílio na Babilônia. Os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis formam um conjunto coerente, relatando a história do povo desde a conquista da terra, no século 13, até o exílio na Babilônia, que é 586, 538 a.C. A comparação com os temas e o estilo do livro do Deuteronômio mostra que esse relato histórico foi não só influenciado, mas determinado a partir da visão econômica, política, social e religiosa de Deuteronômio. Para quem não sabe, Deuteronômio, a gente acabou de ler há pouco, Deuteronômio foi a renovação da aliança. Lá eles explicam as leis, quais leis tinham que ser seguidas para que desse certo. Então eu explico o beabá, segue isso, acontece isso. Se você for infiel e seguir o contrário, vem as maldições, né? Então fornece a chave de leitura para a interpretação dos acontecimentos relatados nessa história, que a gente vai ler a seguir. Essa literatura teve duas redações. A primeira foi feita no tempo do rei Josias, entre 622 e 609 a.C. Nessa época, foi descoberto no templo o núcleo antigo do livro do Deuteronômio, 2RS 22,8 SS. A partir disso, Josias organiza uma grande reforma política e religiosa. Para fundamentar e justificar essa reforma, foi escrita uma versão da história, desde o tempo de Salomão até o reinado de Josias. Para quem não sabe, eu estou curioso para ver Salomão. Salomão, me falam tanto de Salomão, e eu já ouvi muito de Salomão, eu queria ler, né? É o livro de Salomão. E os provérbios, né? São 31 provérbios que você lê todo dia, você não erra mais na vida. A segunda redação foi feita durante o exílio na Babilônia, provavelmente pouco depois de 561 a.C. Foi no contexto do exílio que se redigiu a grande história que vai da conquista até a perda da terra. O que o autor pretendia era não só explicar por que o povo foi exilado, mas, e principalmente, o que o povo deve fazer a partir dessa situação. O autor se serviu de tradições antigas, talvez já parcialmente escritas, que ele reuniu e interpretou a partir da ideologia do Deuteronômio. Nesse livro, se diz que a história depende da fidelidade ou da infidelidade do povo à aliança com Javé. Javé é o Senhor, tá vendo? Javé é a tradução Senhor. Se o povo for fiel ao Senhor, ou fiel a Javé, lhe dará a bênção. E isso é uma história marcada pela prosperidade e harmonia, em todos os sentidos. E se o povo for infiel, Deus o castigará, ou seja, terá as maldições. É aquela história que eu falei da causa e consequência. Quando a pessoa faz algo errado, a consequência que dá errado. Se a pessoa seguir as leis de Deus, que é algo certo, a consequência que dará certo. Deus castigará e mandará maldição, isto é, com o fracasso histórico acarretado pela deterioração da vida social em todos os níveis, culminando com a perda da terra. Tudo isso, de fato, acabou acontecendo. E agora, tudo perdido? Não. O autor quer mostrar que Javé continua fiel e que Israel tem pela frente uma grande tarefa, rever a história e descobrir onde estão os erros e por que eles foram cometidos. O sentido dessa história, portanto, não está no seu final, mas dentro do relato, na própria articulação da narrativa. É em Josias 2,26 e 3,6 que vamos encontrar a articulação dialética com que o autor interpretou a história. Pecado e castigo, conversão e graça. Introdução ao livro dos Juízes. Aplicando-se esse esquema à história, o autor mostra para os exilados que Deus foi fiel à aliança, deu a terra para que Israel nela construísse uma sociedade e uma história nova. Israel, porém, não foi fiel, esqueceu-se de Javé para servir aos ídolos, o pecado. Esse pecado foi cometido durante o regime monárquico, em que os reis traíram o projeto de Javé, servindo a outros projetos. A consequência foi uma decadência progressiva da vida social, que acabou acarretando o desastre nacional, o castigo. Faltam agora os dois momentos finais do esquema dialético, a conversão e a graça. Podemos dizer que toda essa história foi escrita para produzir esses dois momentos finais, e o autor deixa isso bem claro em passagens importantes de sua narrativa, tais como 1 SM 73, 2 RS, por aí vai. Principalmente se Israel tomar consciência de seus pecados e se arrepender e sinceramente suplicar a Javé, suplicar ao Senhor. Este lhe concederá a libertação e uma nova situação de graça. Essa mesma exortação ecoa nos acréscimos exílicos ao Deuteronômio.
O conjunto histórico formado por Josué, Juízes, Samuel e Reis, portanto, é um grande evangelho, é um anúncio que procura suscitar conversão e esperança. Para nós, ele se torna um convite a também lermos a nossa história através da bênção e da maldição, da fidelidade e da infidelidade ao projeto de Deus. Também nós podemos utilizar o esquema dialético de Josias 2:6, 3:6 para rever a nossa história, descobrir os erros que a paralisaram e projetar a ação que abre o futuro da esperança. O que a gente está falando aqui, gente? Como no último capítulo, falamos do arrependimento. Quando você arrepende e volta para o caminho certo, a aliança continua aberta, Deus ajuda e tudo passa a virar graça. Ok? O Breno agora vai ler para a gente a introdução, Josué, e ele vai ler também Josué de 1 a 3. Vai lá, Brenão, começa para nós aí, cara. Galera, boa tarde. Vou ler aqui agora Josué, a terra é dom e conquista, tá? Vai então para introdução. O livro de Josué relata acontecimentos situados no século 8 a.C., a conquista e partilha de Canaã, a terra prometida, pelas tribos de Israel. À primeira vista, o livro apresenta a tomada global da terra, feita por uma geração. Isso se deve à idealização do autor. A conquista foi, de fato, um processo longo e lento, ora pacífico, ora violento, que só terminou 2 séculos mais tarde, com o rei Davi. O conteúdo pode ser dividido em 3 partes. Na primeira, JS de 1 a 12, temos a conquista. Os acontecimentos se dão numa área limitada e tem como pano de fundo o santuário de Gilgal, próximo de Jericó. Como esta cidade está no território da tribo de Benjamim, é provável que as narrativas provenham de tradições cultivadas no âmbito dessa tribo e, talvez, da tribo de Efraim. A preocupação é fortemente etiológica, do grego aitia, causa, procurando explicar fatos, nomes de lugar, edificações e ruínas para uma geração que vive muito tempo depois, até o dia de hoje. A segunda parte, JS de 13 a 21, apresenta a partilha da terra entre as tribos, servindo-se de documentos geográficos que descrevem as fronteiras das tribos e que remontam à era pré-monárquica, e de listas de lugares e cidades provenientes do tempo da monarquia. O capítulo 21 é talvez um acréscimo feito no pós-exílio. A terceira parte, JS de 22 a 24, apresenta o fim da vida de Josué e consta de 3 conclusões. O retorno das tribos transjordânicas para seus territórios, JS 22, o último discurso de Josué, JS 23, a aliança em Siquém e a morte de Josué, JS 24. O livro não é uma crônica, mas uma interpretação dos fatos para mostrar o significado da conquista de Canaã. A personagem principal é a terra prometida. Deus realizou a promessa feita aos patriarcas e renovada aos seus descendentes. O povo foi libertado da escravidão do Egito para ser livre e próspero na terra que Deus ia dar. Exílio 3, 7 e 8. Portanto, por trás das longas e minuciosas listas de lugares, devemos ver a alegria e a gratidão pelo dom de Deus. E um fato chama nossa atenção. O povo teve de conquistar a terra que Deus lhe dera. Deus concede o dom, porém não suprime a liberdade e a iniciativa do homem. Pelo contrário, supõe e exige que o homem busque e conquiste o dom de Deus. Assim, a terra é fruto da promessa e dom divinos, e ao mesmo tempo da aspiração e da conquista do homem. Em outras palavras, Deus promete por dentro das aspirações do homem e realiza seu dom por dentro das conquistas do homem. O livro de Josué constitui, portanto,
um insuperável tratado sobre a graça de Deus, que é a base da vida e da história. A graça não é dom paternalista de Deus, deixando o homem passivo. Ela é o dom que Deus faz das possibilidades já contidas na estrutura de toda a sua criação, e principalmente da pessoa humana. Sem a atitude livre, a responsável que procura descobrir, tomar posse e endereçar as possibilidades, o homem jamais encontrará a graça. A vida é o dom de Deus que o homem deve descobrir e conquistar. Tudo se concretiza na tensão histórica que existe entre o presente efetivo de Deus, que abre o seu dom nas possibilidades, o presente futuro do homem que busca, descobre, toma posse e dá endereço ao dom de Deus. E, para que o dom se torne vida concreta, Deus coloca uma só condição: que o homem seja e continue sempre fiel, sempre seu fiel aliado. Maria, o tempo está quente. Então, aqui, posso seguir? Pode, chega aí. Josué 1. Conquista da terra. Condição para ter a terra. Depois da morte de Moisés, servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu. Agora levante-se e atravesse o rio Jordão com todo este povo, para a terra que eu vou lhes dar. Todo lugar que planta dos pés de vocês, todo lugar que a planta dos pés de vocês pisar, eu dei a vocês, conforme prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, no ocidente. Ninguém poderá resistir a você durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei também com você. Nunca o abandonarei, nem o deixarei desamparado. Seja firme e corajoso, porque você fará esse povo herdar essa terra que jurei aos seus antepassados. Apenas seja firme e corajoso, para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, e você terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Que o livro dessa lei esteja sempre em seus lábios. Medite nele dia e noite, para agir de acordo com tudo que nele está escrito. Desse modo, você será bem sucedido em seus empreendimentos e sempre terá sucesso. Sou eu quem estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo, não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você aonde quer que vá. Solidariedade na luta. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passe pelo meio do acampamento e deem esta ordem ao povo: abasteçam-se de víveres, porque dentro de 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão para tomar posse da terra que Javé, seu Deus, lhes dá. Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrem-se do que lhes ordenou Moisés, servo de Javé. Javé, seu Deus, concede repouso a vocês e lhes dá esta terra. As mulheres, crianças e rebanho de vocês ficarão na terra que Moisés lhe deu na Transjordânia. Vocês, porém, todos os homens de guerra, atravessarão o Jordão bem armados, na frente de seus irmãos, para auxiliá-los, até que Javé conceda descanso aos seus irmãos, da mesma forma que deu a vocês, e até eles também tomem posse da terra que Javé, seu Deus, lhes dá. Então vocês poderão voltar para a terra que lhes pertence,
e tomar posse da terra que Moisés, servo de Javé, deu a vocês na Transjordânia, no lado oriental. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que nos ordenou e iremos para onde mandar. Obedeceremos a você da mesma forma que obedecíamos a Moisés. Basta que Javé esteja com vocês, assim como estava com Moisés. Quem se revoltar e não obedecer às suas ordens, seja quais forem, será morto. Basta que você seja firme e corajoso. Espionagem e aliança. De Setim, Josué, filho de Num, mandou secretamente dois espiões para examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Rabi, e lá ficaram. Então informaram ao rei de Jericó: cuidado, essa noite chegaram aqui uns israelitas para espionar a terra. Então o rei mandou dizer a Rabi: mande sair os homens que entraram em sua casa, porque eles vieram para espionar toda a terra. A mulher, porém, escondeu logo os dois homens e disse: de fato, esses homens vieram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Quando iam fechar a porta da cidade à noite, eles foram embora, não sei para onde. Se vocês os seguirem logo, certamente os alcançarão. Ela, porém, tinha feito os dois homens subirem ao terraço e os esconderam entre feixes de linho que estavam ali. Os guardas saíram em busca deles pelo caminho que levam aos vãos do Jordão, E a porta da cidade foi fechada. Depois eles saíram. Até que os homens se deitassem, Rabi subiu ao terraço e lhes disse: eu sei que Javé entregou vocês essa terra. Estamos apavorados e todos da terra tremem diante de vocês, porque soubemos como Javé secou a água do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e que vocês fizeram aos dois reis amorreus da Transjordânia, Seong e Og, e vocês exterminaram. As palavras difíceis, né? Pode ir, muito bom. Pode ver seu tempo, então. Onde você parou aí, para aqui. Pode ir. Tá. Que vocês exterminarem. Ouvimos isso, ficamos desencorajados e ninguém mais consegue respirar diante de vocês, porque Javé, seu Deus, é Deus tanto lá em cima no céu como cá embaixo na terra. Agora jure-me por Javé que, assim como eu os tratei com misericórdia, vocês também tratarão com misericórdia a minha família. Deem um sinal seguro de que vocês deixarão com vida meu pai, minha mãe e meus irmãos e todos os meus entes, e que vocês nos livrarão da matança. Os homens juraram: nossa vida em troca da de vocês, com a condição de que vocês não nos denunciem. Quando Javé nos der essa terra, nós o trataremos com lealdade e fidelidade. Então ela os desceu por uma corda pela janela, porque a casa onde vivia era pegada à muralha. E eles disse: fujam para a montanha, para que os perseguidores não encontrem vocês. Escondam-se durante 3 dias até que eles voltem. Depois sigam seu caminho. Os homens disseram: ficamos livres do juramento que você nos exigiu. Se você, quando chegarmos à terra,
amarrar este cordão vermelho na janela pela qual estamos descendo, não reunir com você em sua casa, seu pai, sua mãe, toda a sua família. Quem sair pela rua será responsável pela própria morte, e não nós. E nós seremos responsáveis pela morte de quem estiver com você em sua casa, se alguém o tocar. Contudo, se você nos denunciar, não responderemos pelo juramento que você nos fez prestar. Ela disse, de acordo, e os despediu. Eles foram embora. Ela amarrou o cordão vermelho na janela. Eles foram para a montanha e aí ficaram três dias, até que os perseguidores voltassem. Por mais que estes procurassem, não conseguiram encontrá-los. Então os dois homens desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram até Josué, filho de Num, contando tudo que havia dito eles. Disseram a Josué, realmente Javé está entregando essa terra em nossas mãos. Os habitantes estão tremendo diante de nós. Vou dar uma olhadinha pro Breno aqui. O Breno tá meio nervoso lendo aí, né, gente? Mas vamos lá. Entrada na terra prometida. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim, junto com todos os israelitas. Chegaram ao Jordão e aí pernoitaram, antes de atravessar. 3 dias depois, os oficiais passaram pelo acampamento, dando esta ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança de Javé, seu Deus, e os sacerdotes levitas que a levam, deixem o lugar em que estão e comecem a segui-la. Mas conservem sempre distância de mais ou menos 1000 metros entre vocês e a arca. Mantenham-se à distância para ver o caminho que deverão seguir, porque vocês nunca passarão por ele. Josué ordenou ao povo: purifiquem-se, porque amanhã Javé realizará maravilhas no meio de vocês. Aos sacerdotes, Josué ordenou: levem a arca da aliança e atravessem na frente do povo. Eles levarão a arca e foram na frente do povo. Javé disse a Josué: hoje eu vou começar a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Quando a você, ordene os sacerdotes que levem a arca da aliança. Ao chegarem à beira da água do Jordão, fiquem parados aí. Josué disse então aos israelitas: aproximem-se para ouvir as palavras de Javé, seu Deus. E ele continuou: com isto, vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que expulsará diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão na frente de vocês. Agora, portanto, escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Para quem não lembra, tinha 12 tribos em Israel, vocês lembram, né? Quando a sola dos pés dos sacerdotes, que levam a arca de Javé, Senhor de toda a terra, tocar a água do Jordão ficará cortada, a água que vem de cima ficará parada, num só monte. Quando o povo deixou as tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes levavam a arca da aliança, caminhavam na frente do povo. Chegando ao Jordão, quando os sacerdotes que levavam a arca molharam os pés na beira da água, pois que o Jordão transborda sobre as margens durante o tempo da ceifa, a água que vinha de cima parou, levando-se num só monte. Bem longe, em Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, e a água que descia ao mar da Áraba, o Mar Morto, escoou totalmente, de modo que o povo pôde atravessar diante de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança de Javé ficaram parados no leito seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel atravessava a pé, enxuto, até que todos acabaram de atravessar. Bom, pessoal, com isso a gente leu Josué de 1 a 3. A gente está fazendo um vídeo de número 40 com o Brenão aqui do lado. Ele está um pouco nervoso ali para ler, mas é normal no começo. Daqui a pouco ele acostuma. E a gente vai tirar algumas coisas que eu peguei daqui, embora no último aqui eu não consegui pegar. Quando a gente fala de Josué,
E a gente está falando aqui de 1 a 3, né, no caso. Peraí, de 1 a 3. Ele fala da conquista, né, da terra de Canaã, né? Não sei se vocês lembram a promessa que Moisés, né, que Javé fez a Moisés, né, que eles conseguiriam a terra. Eles foram libertados do Egito, viu, Breno? Você que não participou, eles foram libertados do Egito. O Senhor veio a Moisés, libertou o povo do Egito, falou: você tem que tirar esse povo daqui, e foi caminhando com ele para o deserto por 40 anos. E o povo era cabeçudo, não queria seguir as ordens de Deus, ficavam só resmungando. Eles falaram: vocês não vão conseguir, você e até uns descendentes não conseguirão, mas os seus outros descendentes conseguirão, e a terra prometida vocês vão encontrar. Então eles peregrinaram durante um tempo e conseguiram chegar até a terra de Canaã. E aí Deus, porque a gente pode usar isso como 40 anos, 40 dias, 40 o que for ali, né? Mas o que é a mensagem? A mensagem é que a terra, ela é dom e conquista. Ela não é só querer, não é só herdar, não é só ir lá e pegar. Ela é um dom e uma conquista. Você tem que fazer por merecer para tê-la, né? Deus concede o dom. Porém, ele não suprime a liberdade e a iniciativa do homem. Ele não faz isso. Porque Deus pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Ele fala: tá tudo aí, mas a sua parte você tem que fazer. Então eu te dou a terra, tá, mas você tem que ir lá buscar, você tem que correr atrás dela. Tem que fazer a sua parte. Bem feito. E tem a regra. Segue os mandamentos. É em cima disso aqui que eu te falo, né? Você só tem que ser fiel a Deus. Qual que é a primeira lei dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, você ser fiel, acreditar nele e tal. O Deus que é o único com você, que é o tudo, o conjunto, tá tudo junto, uma coisa só, você, a natureza, Deus. Seja fiel a isso tudo. Ame a Deus sobre todas as coisas. E a teu próximo como a ti mesmo. Primeiro Deus, depois você, para depois você amar seu próximo. Não tem como você amar alguém como você mesmo, você não amar primeiro. Então ame primeiro a Deus, depois você, depois seu próximo, né? Seguindo essa hierarquia, ele pede bem ela, sempre lembrando dela, né? E depois vem aqui no 2. Josué começa a ouvir Javé. Então Josué começa a ouvir o Senhor. Assim como Moisés. Você lembra que Moisés morreu agora há pouco? Com seus 120 anos, ele acabou a vida dele ali em Deuteronômio, finaliza a vida de Moisés, ele passa o bastão para Josué. E Josué começa, ele pega na mesma vibe: olha, você acredita em Deus e vamos embora. E ele vai te falando, e as informações vão vindo ao longo do caminho, e você vai passar para o povo. Então Moisés coloca Josué como a nova pessoa que vai levar a palavra ali. Claro que além dos sacerdotes, todo mundo que foi criado ali em Deuteronômio, todo aquele processo legislativo com leis, com ordens, lei até para cagar, vocês lembram? Até para fazer cocô tinha um esquema para fazer cocô, tinha que seguir a lei. Mas aí Josué começa a ouvir Javé, assim como Moisés ouvia antes, né? E ele fala a Josué: seja firme e corajoso, não se desvie da lei nem para a direita e nem para a esquerda, não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você onde quer que vá. Cara, isso é forte demais, esse é o princípio da fé. Porque o contrário da fé é medo. Vocês lembram? Quem se acovarda é o quê? É o medroso. Então Deus não quer ninguém covarde. O princípio da fé é o seguinte: você segue a lei, segue o que é certo, acredita, fecha o olho e vai. Porque tanto o medo como a fé são duas realidades imaginativas. Nada existe ainda. Você está criando aquele momento na mente. Então, quando você fecha o olho e acredita e vai naquele sentido, no caminho certo, correto, onde você não está prejudicando ninguém, sim ajudando, Deus vai te dar aquilo. E quando você se acovarda, também acontece o contrário, né? Então ele fala bem claro aqui: seja firme e corajoso, não se desvie da lei nem para a direita nem para a esquerda, não se acovarde, porque Javé, seu Deus, está com você onde quer que vá. E o povo de Israel, né, o povo que Josué estava comandando, vamos dizer assim, o povo respeita Josué assim como estavam com Moisés. Eles começam a respeitar Josué e ver que nele realmente Javé conversa com ele, o Senhor conversa com Josué também. É um homem de fé, um homem de coragem, né? E aí eles começam, né, a caminhar, né, no sentido de encontrar essa terra, e eles mandam alguns espiões. Então começa a espionagem e a aliança, né? Começa no capítulo 1 e capítulo 2 de Josué. E eles mandam os espiões para a nova terra, né, que eles queriam conquistar. Então os israelitas vieram espionar, né, a terra que eles queriam conquistar. E usaram uma prostituta para isso. Eles entraram na casa de uma prostituta e tal, até que descobriram que tinha gente lá espião. Eles já estavam com medo, porque era um povo de muita fé que conquistava tudo que eles queriam. E o pessoal falou assim: pô, esse pessoal chegou aqui, eles já vão ferrar com a gente, né? Vamos correr atrás lá. E o pessoal já foi, os soldados já foram lá. Chegando lá, não encontraram, porque a prostituta que estava com eles esconderam eles em cima da casa. E ele fez uma promessa. Aliás, a prostituta pediu para eles fizessem uma promessa: como eu te salvei, como eu te protegi, proteja a minha família também, se caso vocês conquistarem. E avisou para eles que todo mundo estava com medo deles, né, porque eles eram muito fortes, né, na fé. E eles já estavam com medo antes mesmo deles entrarem em guerra, vamos dizer assim. Eles falou:
Amarre uma fita vermelha na sua casa, na janela da sua casa, por onde nós estamos saindo, e põe a sua família aqui dentro. Porque se eles estiverem lá fora, a gente não vai cumprir a promessa fazendo com você, que vai proteger a sua família. A gente só protegerá a sua família se eles estiverem dentro da sua casa, porque não tem como saber se é a família dela ou não. E aí falou, e se você for infiel com a gente vai quebrar a promessa que fizemos para você. Então, mantenha a promessa de não dedar a gente, vamos dizer assim, e a gente continuará a proteger vocês, beleza? Então, com isso a gente leu o capítulo de Josué de 1 a 3, com a ajuda do nosso amigo Breno. Foi o primeiro que vai ler, de outro que vai ler mais ainda, vai ler mais. E a gente fica por aqui. Com muita gratidão por todo mundo que ainda continua assistindo aí, todo mundo que seja muito ou pouco, não me importa. Isso aqui é uma obra que é feita não para agora, mas para ao longo do tempo. Um dia, talvez, o filho do Breno, o filho da Bianca, ou as filhas da Bianca e do Breno, pode chegar aí e falar assim, eu vou ler a Bíblia, tá, deixa eu ver esse cara falando alguma coisa ali. E de repente eu não tô aqui mais e alguém tá ouvindo isso aí ainda, beleza? Fica com Deus, pessoal. É isso aí, até mais. Tchau, tchau. Falou.